estamos aqui, conforme prometido, com a nossa surpresa, para a gente fechar com chave de ouro as nossas conversas sobre a Primeira República aqui no Brasil. Então, nesse vídeo bônus, nós vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Esse evento que marcou o início do movimento modernista aqui no Brasil. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse movimento. Então, não esqueçam os nossos recadinhos de sempre. Curtam, divulguem. Se não se inscreveram no canal, se inscrevam e ativem as notificações. Ok, amores? Vamos lá? Beijo. Bem, amores, conforme prometido, a nossa surpresa da semana, nós vamos conversar para a gente fechar aí esse ciclo de conversa sobre a República Velha, sobre a Primeira República. Nós vamos conversar um pouco sobre um movimento que marcou a cultura brasileira e marcou também a cultura na Primeira República, que foi a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo em 1922, em fevereiro de 1922. Então, nesse vídeo bônus, a gente vai falar só sobre esse movimento, pela importância que ele vai ter na cultura brasileira, não tanto no momento em que aconteceu, muito pelo contrário, foi muito criticado, mas posteriormente, para a posteridade, para a identidade cultural do Brasil, a esse movimento da semana, esse evento da Semana de Arte Moderna foi extremamente importante, marcou a cultura brasileira e o início do movimento modernista aqui no Brasil. Okay? Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse movimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que esse movimento, na verdade, foi um evento que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922. Então, vários artistas se reuniram nessa semana, que foi batizada de Semana de Arte Moderna, lá nas dependências do Teatro Municipal de São Paulo, né, que é a grande joia, né, cultural de São Paulo até hoje. Aí nós temos aí uma foto do Teatro Municipal em 1922, né, quando ele tinha pouco tempo de inaugurado, né, então, e atualmente, né, então, hoje o teatro fica no centro da cidade de São Paulo. Que foi construído pelo arquiteto Ramos de Azevedo, é considerado um dos exemplos mais assim, bonitos da arquitetura brasileira, totalmente inspirado no teatro da Ópera Garnier, né, no Palácio Garnier, que é o teatro, a ópera mais importante da cidade de Paris. Então, ele foi feito aí daqueles projetos de modernização. Tanto o teatro do Rio de Janeiro, de São Paulo, como do Rio de Janeiro tiveram essas influências, ok? Então, esse evento aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo em fevereiro de 1922. Então, o que foi o evento conhecido como a Semana de Arte Moderna? Então, na verdade, foi o quê? A reunião de vários artistas intelectuais, poetas, músicos, pintores. Então, vários artistas brasileiros, eles se reuniram nesse evento para demonstrar uma manifestação, né, contra os padrões culturais do Brasil, que eram totalmente copiados da Europa. Então, essa Semana de Arte Moderna, na verdade, ela foi a culminância, né, de um processo que já estava acontecendo no Brasil desde o início do século XX, né, desde da segunda década do século XX, em que vários artistas intelectuais brasileiros eles estavam fazendo um movimento totalmente inspirado na vanguarda europeia, né, nas transformações culturais que estavam chegando aqui no Brasil, vindo da Europa, nessas notícias dessas novas tendências artísticas europeias, conhecida como a vanguarda europeia, né, que vai estourar na Europa no final do século XIX, na chamada Belle Époque, e antes da Primeira Guerra Mundial, que vários movimentos representados pelo expressionismo, pelo cubismo, pelo futurismo, por várias das chamadas escolas de vanguarda da Europa. E aí a influência desses movimentos vão chegar aqui no Brasil através de vários vários artistas, né, e vários intelectuais da época, entre eles Oswald de Andrade, Mário de Andrade, né, Anita Mafaldi, que vão ter contato
com essa vanguarda, essa nova corrente artística que estava acontecendo, estourando na Europa no início do século XX, e vão trazer para o Brasil esses novos padrões artísticos e culturais. E aí vai começar a insurgir dentro dessa elite intelectual brasileira, porque a Semana de Arte Moderna foi um movimento elitista, foi um evento elitista, não foi um movimento de arte popular, muito pelo contrário, foi um movimento organizado, na sua maioria, por pessoas que faziam parte da alta sociedade paulistana, né, os famosos quatrocentões, famílias tradicionais, e também pessoas que tinham era de classe média alta. Muitas dessas pessoas foram, né, trouxeram as ideias da Europa, né, viajaram à Europa e trouxeram essas ideias consigo, essas novas ideias. Então, não era um movimento popular. Então, esse grupo, essa elite intelectual e artística brasileira começou a fazer uma série de movimentos, de manifestações contra o que eles chamavam de a velha cultura, que era aquela cultura tradicional, copiada da Europa, do século passado, do século anterior, do século XIX. Né? Então, as escolas clássicas da pintura, né? o chamado romantismo, que era a pintura da Europa no século XIX, no século XIX, né? A questão também da poesia como o parnasianismo. Então, todas aquelas ideias copiadas da Europa, e eles se uniram para tentar fazer uma cultura genuinamente brasileira, como iniciando um movimento que eles mesmos chamaram de movimento antropofágico, né? Que era um movimento para deglutir, para devorar a cultura, a velha cultura, a velha arte, né? E fazer nascer uma nova cultura totalmente brasileira. Então, foi, como eu disse, um movimento elitista, não foi um movimento popular. E essa Semana de Arte Moderna, né, esse grupo de intelectuais alugaram o Teatro Municipal de São Paulo para fazer esse evento que ficou conhecido como a Semana de Arte Moderna de 1922, que torna a dizer, portanto, um movimento totalmente elitista. Não teve participação, não foi um movimento popular. Na época, o evento não chamou muita atenção, não teve muita importância, né? Então, nós temos aqui no slide aí o folheto, né, da Semana de Arte Moderna, né, a propaganda, né, da Semana de Arte Moderna, e também o catálogo com as apresentações também que são originais desse período, da exposição e das apresentações. Esse evento, além de não ter tido muita importância, né, na época, ele também foi extremamente criticado, mas foi extremamente atacado pela mídia da época, que era muito conservadora, né? Então, os críticos atacaram totalmente, foram muitos poucos os que apoiaram, a maioria atacou mesmo, atacou duro, as críticas foram muito duras, né? Os jornais da época caíram mesmo em cima desses artistas, chamando de louco, de demente, que aquilo não era arte e tudo mais. As apresentações em si foram mescladas entre aplausos e vaias, né? Então, as pessoas que foram assistir, teve um dia específico que as apresentações foram extremamente atrapalhadas pelas vaias da plateia, assobios, chiados, vaias. Um exemplo disso foi a apresentação da poesia Os Sapos, né, de autoria de Manuel Bandeira, que, inclusive, o poeta Manuel Bandeira ia apresentar, mas acabou adoecendo, teve tuberculose, então ele acabou não apresentando. Foi Ronaldo de Carvalho, outro poeta, que apresentou a poesia dele, Os Sapos, e durante a apresentação da poesia, que era uma grave crítica, uma forte crítica à poesia tradicional, à poesia parnasianista. Então, durante a apresentação, a plateia chiou, assoviou, vaiou, e a apresentação acabou sendo bastante atrapalhada. Mas, mesmo com tudo isso, mesmo com todas essas críticas e a mídia contra, esse evento ele foi considerado como o marco inicial do movimento modernista no Brasil. Então, ele é considerado o marco zero do movimento modernista aqui no Brasil. Por isso, daí a sua importância, porque mesmo com todas essa turbulência, né, mesmo com todas as críticas, ele marcou época,
né? Ele marcou o início desse movimento das ideias modernistas, de uma nova cultura modernista, aqui chamada de cultura modernista, ou futurista, como muito chamado na época, aqui no Brasil. Então, qual era o objetivo principal dessa Semana de Arte Moderna? Porque o que fez com que esses intelectuais, esses artistas se reunissem e fizessem essa apresentação? Qual era o objetivo deles? O objetivo principal desse grupo de intelectuais e artistas era buscar uma nova cultura para o Brasil, uma cultura que não fosse copiada da Europa, resgatando aí as raízes e os valores da cultura genuinamente brasileira, e isso passou a ser retratado, quer dizer, passou a ser colocado exatamente a partir da retratação de temas típicos do Brasil. Então, por exemplo, as pinturas passaram a retratar as pessoas, né, o dia a dia, né, a cultura, o índio, o negro, o mulato, né, a cultura básica do Brasil, né, a cultura típica do Brasil. Obviamente, dentro dessas novas tendências artísticas, né, expressionismo, cubismo, fauvismo, todas essas novas correntes, seguindo essas novas tendências aí da chamada vanguarda europeia. Mas os temas eram temas tipicamente brasileiros. Então, buscando aí resgatar as raízes e os valores da cultura genuinamente brasileira. Esse era o objetivo principal da Semana de Arte Moderna de 1922. Obviamente que antes do evento de fevereiro de 1922, nós podemos colocar algumas dessas manifestações, de exposições ou de manifestações desse grupo de artistas que fizeram a Semana de Arte Moderna, que buscava exatamente se manifestar contra a velha cultura tradicional, né, a copiada da Europa. Dentro dos antecedentes, que a gente chama de os antecedentes da Semana de Arte Moderna, nós podemos apontar em 1913 a exposição desse pintor russo, natural da Lituânia, que na época pertencia à Rússia, chamado Lazar Segal. Lazar Segal, ele veio para o Brasil, se naturalizou depois brasileiro, e ele fez, em 1903, uma exposição que marcou a época, que foi considerada, inclusive, o próprio Oswald de Andrade, né, um dos grandes cabeças aí do movimento da Semana de 22, ele considerou como a exposição, a mais importante, a primeira exposição de pintura não acadêmica aqui no Brasil, que não seguia aquelas regras da academia tradicional de pintura. Então, as obras de Lazar Segal tinham muita influência do cubismo, do fauvismo, né? Então, tinha muita influência dos pintores da vanguarda europeia, já que ele veio, ele tinha muito essa influência aí dessa nova corrente de pintores da Europa no início do século XX. Então, ele trouxe consigo essas influências, e a exposição dele em 1903 acabou marcando época e se transformando aí num dos primeiros passos para a introdução dessa pintura modernista aqui no Brasil. Então, Lazar Segal foi um dos grandes, vamos dizer assim, precursores do movimento modernista aqui no Brasil. Então, nós temos também, em 1917, a segunda exposição de Anita Malfatti. Em 1914, ela já tinha feito uma exposição que marcou época, inclusive, ela tinha recém-chegado da Europa. A Anita Malfatti, ela era descendente de italiano, e ela tinha vindo aqui para o Brasil, e ela tinha, assim, muita influência, principalmente da escola expressionista de pintura. A primeira exposição já deu o que falar, mas a segunda deu muito mais ainda. Em 1917, ela carregou aí nos seus quadros a influência do expressionismo, do cubismo também, e, obviamente, essa exposição foi duramente criticada pela mídia da época. E um dos críticos mais assim ferozes, que fez uma crítica muito dura contra a exposição de Anita Malfatti, foi o escritor Monteiro Lobato. Então, num artigo publicado no jornal Estado de São Paulo, o Monteiro Lobato intitulou esse artigo fazendo uma pergunta: paranoia ou mistificação?
E aí ele detonou, mas detonou mesmo a exposição de Anita Mafaldi. Então, nós temos aí 2 quadros dela, né, Tropical e O Homem Amarelo, que é apresentado aí. E aí ele chamou a pintura dela de pintura de loucos. Ele disse que a única diferença, né, um artigo lá, ele dizia que a única diferença entre a pintura de Anita Mafaldi e a pintura dos loucos do manicômio é que a pintura dos loucos era sincera, não tinha influência de nada. E aí ele detonou, mas detonou mesmo, tanto que ela entrou numa depressão grande depois dessa crítica de Monteiro Lobato, né, acabou atingindo o emocional de Anita Mafaldi. E esse artigo extremamente duro do Monteiro Lobato, acabou servindo como estopim para a Semana de Arte Moderna. Por quê? Porque fez com que os artistas intelectuais, em apoio à Anita Mafaldi, né, os artistas da época, se reunissem e passassem. Surgiu a ideia de fazer um movimento, um evento que mostrasse aí para o público essa nova arte que estava surgindo. E aí foi a partir desse artigo e do apoio que deram à Anita Mafaldi que houve a união dos artistas intelectuais brasileiros para programar, planejar a Semana de 22, né? A Semana de Arte Moderna de 1922. Então, a gente pode considerar esse artigo como sendo estopim para a Semana de Arte Moderna. Em 1919, foi publicado por Manuel Bandeira, né? Já com versos totalmente livres, né? Livres chamado totalmente fora daquela poesia tradicional, o poema Carnaval. Manuel Bandeira é considerado um dos grandes poetas brasileiros. Em 1921, no ano anterior, à Semana de Arte Moderna, Oswald de Andrade, ele fez um discurso, né, numa reunião de vários artistas, num restaurante chamado Palácio Trianon, Belvedere Trianon, né, que fica onde hoje fica o MASP, na Avenida Paulista. Então, ali tinha o chamado Palácio Trianon, que era um grande restaurante frequentado pela alta sociedade da época, e que aí ele fez um discurso anunciando o início do modernismo brasileiro. Então, esse aí foi uma dos, vamos dizer assim, antecedentes da Semana de Arte Moderna de 1922. Nós colocamos aí alguns principais organizadores do evento. Nem todos participaram do movimento, mas a maioria participou, né? Então, ou seja, fez a participação do movimento. Então, nós temos aí Oswald de Andrade e Mário de Andrade, que apesar da sua coincidência do nome, não eram parentes, foram os grandes articuladores do movimento. Oswald, ele estabeleceu o chamado movimento antropofágico, a antropofagia, que era exatamente, acabou sendo uma corrente cultural, né, da poesia, né, da escrita brasileira, da literatura brasileira. Mário de Andrade, que era, além de tudo, um grande folclorista, estudioso, né, da cultura brasileira, também foi um dos grandes articuladores da Semana de 22. Heitor Villa-Lobos, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele, ele compôs assim, um dos clássicos da música brasileira, que são a música clássica brasileira, que é as baquianas. A gente vai falar um pouquinho no final aí desse vídeo. Temos também os pintores Emiliano de Cavalcante, Anita Mafaldi e Tarsila do Amaral, que foram os grandes representantes do modernismo brasileiro, que fizeram parte dessa Semana de Arte Moderna. Tarsila não participou dos eventos em 1922 porque ela estava em Paris, mas eles também foram os grandes precursores aí desse movimento modernista. A Anita Mafaldi, a gente já falou sobre ela, de Cavalcante foi um grande exemplo de pintor modernista aqui no Brasil. A Mafaldi já tinha feito a exposição de 1914 e agora a de 1917, que tinha sido um grande escândalo, principalmente por causa daquela crítica que a gente acabou de falar, da crítica de Monteiro Lobato. E a Tarsila do Amaral, né, que além de pintora, ela também era de família tradicional, rica, em São Paulo, casada com Oswald de Andrade. Então, eles faziam um casal, ela e o Oswald de Andrade. Inclusive, aí vamos colocar um parênteses e fofocar um pouco,
ela, Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade foram protagonistas de um grande escândalo amoroso nesse período aí, envolvendo exatamente esse grupo de artistas modernistas desse período. Então, a Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade eram um casal. Então, uma moça chamada Patrícia Galvão, que ficou conhecida no meio artístico como Pagu. A Pagu, que era considerada assim, uma mulher, vamos dizer assim, não muito recomendável para a época, porque ela trabalhava, ela se considerava uma mulher livre, ela era jornalista, e ela acabou se aproximando desse grupo de modernistas, né? E ficou muito amiga do Tarsila e do Oswald de Andrade, e depois acabou se envolvendo amorosamente com o Oswald de Andrade, traiu a confiança da Tarsila, e aí a Tarsila se separou do Oswald de Andrade e ela ficou com... a Pagu acabou casando com o Oswald de Andrade, na verdade, casando entre aspas, né? Porque foi a famosa cerimônia lá no Cemitério da Consolação, uma cerimônia meio gótica, envolvendo aí uma cerimônia que foi feita, um casamento dentro do cemitério lá da Consolação. A Patrícia Galvão era considerada muito na época como uma doidivanas, uma louca e tudo mais, mas ela foi uma mulher assim muito, vamos dizer assim, à frente do seu tempo, né? Não gosto muito de falar esse termo não, mas ela tinha posições, pensamentos e posições muito avante da época, muito além da época em que ela viveu. Nós temos também, dentro da poesia, principalmente, né, e da arquitetura, nós temos o Victor Brecheret, que era francês, que veio para o Brasil e acabou se naturalizando aqui, um grande escultor, tem várias obras dele espalhadas por São Paulo, a gente vai ver um pouco mais para frente algumas delas. O poeta Menotti del Pique, que foi um dos poetas modernistas, e um famoso poetinha brasileiro que foi Manuel Bandeira, um dos grandes poetas do Brasil, né? Que também considerado poeta do modernismo brasileiro, foi Manuel Bandeira. Nesse movimento de 1922, movimento modernista, nós podemos destacar, obviamente, tem várias obras, né, que são consideradas importantes desse movimento, mas uma das mais famosas, e considerada assim, o símbolo do movimento modernista, é o Abaporu, de Tarsila do Amaral. Ela pintou esse quadro e para homenagear o Oswald de Andrade, né, o movimento antropofágico de Oswald de Andrade. O Abaporu significa exatamente devorador, homem que devora carne humana, dentro daquele movimento antropofágico, né, liderado aí por Oswald de Andrade, na literatura. Então, o termo é em Tupi-Guarani, né? Então, significa comedor de carne humana, o que devora a gente. Esse quadro de Tarsila do Amaral, infelizmente, apesar de representar a Semana de Arte Moderna de 1922, ele não se encontra no Brasil. Ele pertence a um colecionador argentino, ele está num museu lá na Argentina, né? E que, quando o Brasil quer expor alguma coisa, tem que pedir emprestado, um absurdo, mas tem que pedir emprestado aqui para o Brasil, porque ele pertence a um colecionador particular e está exposto no museu lá na Argentina, esse quadro chamado Abaporu. É o símbolo da Semana de Arte Moderna e é o símbolo também do modernismo brasileiro. Outro quadro famoso aí é A Estudante, de Anita Malfatti. A gente percebe claramente a influência aí do fauvismo, do cubismo, né, do expressionismo, essas características da vanguarda europeia, nesse quadro da Anita Malfatti. E o quadro Samba de Cavalcanti. O de Cavalcanti, apesar dele ser italiano, mas a maior parte dos quadros dele, a temática principal dos quadros deles era as mulatas. Era a mulata, era o negro, era o samba. Então, ele tinha muita paixão por esse tema. Esse quadro, Samba de Cavalcanti, infelizmente, ele foi destruído por um incêndio em 2012. Ele pertencia a um colecionador particular e acabou sendo devorado por um incêndio que atingiu aí o apartamento
desse colecionador no Rio de Janeiro. Então, infelizmente, esse quadro do Di Cavalcanti, ele não existe mais. Mas tem muitos outros quadros espalhados por museus no mundo, aqui no Brasil também, que é com essa temática do Di Cavalcanti. Nós temos também, em relação à escultura, o Vitor Brecheret, ele fez várias esculturas que estão espalhadas em parques e praças de São Paulo, no Parque Trianon, por exemplo, lá em São Paulo, tem várias esculturas do Brecheret, mas, sem dúvida nenhuma, a sua obra mais importante, que tornou mais conhecido, que foi feita já na década de 30, de 1930, foi o Monumento às Bandeiras, que está em frente ao Parque Ibirapuera, lá em São Paulo. O Monumento às Bandeiras, ele representa exatamente as bandeiras paulistas, né? Aquele movimento do século XVIII, do movimento bandeirante, né? E ele é um monumento assim grandioso, fica em frente ao Parque Ibirapuera, e que a população de São Paulo colocou o apelido de Monumento do Empurra-Empurra, né? Que é como é conhecido o Monumento às Bandeiras de Vitor Brecheret. Em relação à música, nós destacamos aí que é a apresentação de Vila Lobos no Teatro Municipal, no dia 17 de fevereiro, né, que ele foi apresentar a música, as chamadas Baquianas, que até o episódio que eu contei, né, que ele estava com um pé no chinelo, outro pé no sapato, isso foi bastante criticado, mas ele acabou na verdade, ele estava com calo, depois ele disse isso, mas ele acabou sendo criticado como se ele estivesse inventando moda. As Baquianas, de Heitor Villa-Lobos, é aquela música, uma das músicas mais famosas, em termos de música clássica. Ele é considerado um dos vamos dizer assim, um dos compositores, quase não sai, um dos compositores clássicos do Brasil, né? Ele e Carlos Gomes são os dois principais compositores clássicos do Brasil, e ele ficou mundialmente conhecido, né, no século XX, e as Baquianas ele tem uma característica, ele era fã da música do compositor Bach, né? Então, o Bach, que é o compositor alemão, e ele fez uma mistura das músicas de Bach, de Stravinsky e do folclore brasileiro, da música caipira. E aí acabou surgindo as chamadas Baquianas de Heitor Villa-Lobos, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo bônus sobre a Semana de Arte Moderna, para a gente fechar com chave de ouro a Primeira República no Brasil, ok? Beijos! E aí, amores, gostaram de saber mais detalhes sobre a Semana de Arte Moderna 1922? Olha, na próxima semana, nós vamos dar início a um novo ciclo de conversas. Não vou dizer ainda qual vai ser o assunto. A gente se encontra lá, ok? Beijos!